Top 10 de hoje nós vamos falar das melhores campanhas de seleções que não conseguiram vaga para a Copa do Mundo. Lembrando que essa lista é de nossa opinião e caso você tenha uma opinião diferente, coloque aqui nos comentários. A Libéria, que nunca foi uma seleção sequer de expressão no continente africano, mas que nas eliminatórias para a Copa de 2002, liderados pelo melhor do mundo de 1995, George Weah, conseguiram uma campanha muito boa. A seleção na fase preliminar eliminou a seleção do Chad e se classificou para a rodada final. A fase final tinha no seu grupo a fortíssima Nigéria. E a Libéria fez uma campanha muito boa, inclusive venceu a Nigéria no primeiro confronto por 2-1. Porém, precisando só de um empate contra a Nigéria no confronto da volta, a Libéria acabou perdendo para a Nigéria. Mesmo tendo feito uma campanha muito boa, acabou não se classificando para essa Copa do Mundo. Na nona posição temos a Rússia nas eliminatórias da Copa de 2010, que recente tinha conseguido uma excelente campanha na Eurocopa de 2008 e pegou no seu grupo das eliminatórias a Alemanha, e mesmo assim fez uma campanha fantástica, 22 pontos, apenas 2 derrotas, e como no seu grupo tinha a Alemanha e era impossível alcançar a Alemanha, o time se classificou para a repescagem como melhor segundo colocado e enfrentou a seleção da Eslovênia, que aparentemente não apresentaria ameaças. Após vencer a primeira partida na Rússia por 2-1, a seleção da Rússia perdeu na volta para a Eslovênia por 1-0 e pela regra do gol fora de casa acabou não se classificando para a Copa de 2010, o que é uma pena para a geração de Pavlyuchenko e Arshavin. O Chile nas eliminatórias da Copa de 2018, até a 14ª rodada antes da Copa das Confederações, o time estava em quarto, estava fazendo uma campanha fantástica. Estava a 3 pontos longe da 6ª colocação de quem não ia para a Copa, mas acabou que depois da Copa das Confederações o time apenas conquistou 3 pontos em 4 jogos, inclusive perdendo de 3-0 para o Paraguai. De 1-0 para a Bolívia. Conseguiu uma vitória contra o Equador por 2-1. Mas na última rodada, podia até perder por 1-0, mas a seleção tomou 3-0 do Brasil e acabou ficando de fora da Copa de 2018. E o Chile conseguiu uma campanha muito boa, com 26 pontos. E por 2 gols de saldo, acabou ficando de fora da repescagem. E se essa seleção do Chile tivesse disputado as últimas 3 eliminatórias, teria ao menos conseguido uma repescagem para provar como essa campanha foi boa. A França de 1994 fez uma campanha muito boa. Com 8 rodadas, a seleção estava com 13 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Estava praticamente classificada, dependia apenas de um empate contra Israel. E o time enfrentar Israel em casa. Israel que não tinha vencido uma partida nessas eliminatórias, mas acabou perdendo de virada em casa por 3-2. Depois enfrentou a Bulgária na última rodada, dependendo apenas de um empate, mas acabou perdendo de virada também por 2-1. E a França, sim, mesmo conseguindo uma campanha boa, acabou que ficou fora da Copa. Inclusive, a pontuação da França foi melhor do que algumas seleções que se classificaram para a Copa. Porém, por falta de sorte e competência, acabou ficando de fora. A Nigéria, que desde 94 participou de todas as Copas do Mundo, menos uma, a de 2006. E nessas eliminatórias da Copa de 2006, acabou que fez uma campanha muito boa, conseguindo 21 pontos, a mesma pontuação da Angola, que foi a seleção que se classificou no seu grupo. Porém, se for levar em consideração a pontuação e a campanha, a Nigéria teve uma campanha melhor do que a Angola, inclusive tendo mais saldo. Porém, a regra dessas eliminatórias previa que o desempate seria em confronto direto
E no confronto direto, Angola venceu a Nigéria na Angola e empatou na Nigéria. Ou seja, a Nigéria, mesmo tendo feito uma campanha muito boa aos padrões da Nigéria, acabou que ficou de fora por causa do confronto direto. A Holanda de 2002 tinha um time fantástico com Seedorf, Davids, Van der Sar, Kluivert, Van Nistelrooy, porém não conseguiu a vaga na Copa mesmo tendo feito uma campanha boa de 20 pontos. O problema é que a seleção da Holanda não venceu nem a Irlanda e nem Portugal, e ambos fizeram excelentes campanhas. A Irlanda foi a melhor segunda colocada das eliminatórias e Portugal teve a segunda melhor campanha no geral. E aí a Holanda, como vacilou contra Portugal e contra a Irlanda, acabou ficando de fora da Copa. A Itália nas eliminatórias da Copa de 2018 acabou tendo o azar de pegar a Espanha em seu grupo. Ou seja, se caso a Itália ficasse na repescagem, não seria nenhuma surpresa. Porém, a derrota contra a Espanha em Madrid por 3-0 e o empate em casa com a Macedônia fizeram com que o time fosse para a repescagem. Porém, o time fez uma campanha muito boa, 23 pontos, 2 empates e apenas uma derrota, que fez com que a Itália fosse a segunda melhor segunda colocada nessas eliminatórias. Porém, mesmo com essa campanha muito boa, acabou enfrentando a Suécia na repescagem. E aí, perderam o primeiro jogo na Suécia por 1-0. E no jogo de volta no San Siro, acabaram empatando em 0-0 e ficaram de fora da Copa de 2018. E aí temos a primeira seleção que ficou invicta nas eliminatórias, mas não foi para a Copa. Esse é o caso de Marrocos. Marrocos, que no seu grupo nas eliminatórias pegou a Tunísia e ficou um ponto apenas atrás da Tunísia. Nos confrontos diretos contra essa mesma seleção, foram 2 empates, um em 1-1 e o outro em 2-2. E Marrocos fechou a campanha com 5 vitórias e 5 empates, ou seja, ficou invicta. Porém, mesmo com essa campanha invicta, a seleção não ficou com a vaga para a Copa do Mundo, que ficou com a Tunísia. O Egito nas eliminatórias de 2014 foi perfeito, simplesmente perfeito. No seu grupo nas eliminatórias conseguiu 6 vitórias em 6 jogos e com essa campanha conseguiu se classificar para o playoff final das eliminatórias africanas. Porém, era favorito com a sua campanha de 100% de aproveitamento na fase de grupos. Só que enfrentou a seleção de Gana e no jogo da ida em Gana tomou 6-1. E no jogo da volta, mesmo com a vitória de 2-1 em cima da seleção de Gana, não conseguiu ir para a Copa. E mesmo com a campanha de 100% de aproveitamento na primeira fase, a seleção do Egito acabou ficando de fora, mesmo tendo uma seleção muito boa. Israel em 2006 foi simplesmente estupendo, foi uma campanha espetacular. Israel, que sempre foi uma seleção que incomodava ali as outras seleções europeias, mas nunca teve uma chance real de classificar para a Copa do Mundo. E teve em 2006. Mesmo Israel tendo pego um grupo dificílimo com França, que viria a ser a vice-campeã da Copa de 2006, Suíça, que iria ser a primeira seleção da história a terminar uma Copa do Mundo sem sofrer gols, e a Irlanda, que sempre é uma seleção difícil. A seleção de Israel ficou invicta. Porém, por conta de saldo de gols, a seleção de Israel não se classificou para a Copa do Mundo e nem para a repescagem conseguiu a vaga, porque a França e a Suíça, que ficaram nas 2 primeiras colocações, também ficaram invictas e tiveram uma campanha melhor que Israel. E com isso, a seleção de Israel, mesmo tendo feito uma campanha digna até de ficar em primeiro no grupo, acabou ficando fora da Copa do Mundo e nem repescagem pegou.